tem muita paixão em estar empreendendo um negócio que é da família, que vem lá dos meus avós. A gente tem registro de várias gerações que está fazendo queijo. Então é muito legal isso, saber que antes a gente vendia o queijo não tinha nenhum nome, nenhuma marca, né? A gente era taxado como clandestinos. Agora hoje a gente tem uma marca, a gente tem um órgão que fiscaliza a gente pode comercializar, a gente tem orgulho de colocar o nome da gente no rótulo. Então isso aí é muito bom. Hoje em dia a gente consegue agregar valor, consegue manter a família no campo, sem estar saindo daqui para ter que estar ganhando dinheiro lá fora. Então é bem gratificante. O produtor rural Alan Diego da Silva usa do conhecimento adquirido dentro de casa para tocar uma produção de queijos artesanais. A receita é tradicional e acompanha a família por várias gerações. Aos poucos e com o avanço das tecnologias, o comércio foi incrementado, mas sem abandonar as raízes que garantem a qualidade única do produto. Aliás, o queijo produzido na propriedade do Alan ganhou o mundo e foi reconhecido com prêmios internacionais. Uma delícia da Serra da Canastra que é orgulho nacional e sinônimo de sobrevivência para milhares de famílias mineiras. No empreender no campo de hoje, a estrela é o queijo de Minas, só. Olá, aqui você conhece empresas que escolheram investir em negócios na área rural. Esse é o Empreender no Campo, seja muito bem-vindo! Hoje nós vamos bater um papo com o especialista Ricardo Boscaro de Castro, ele é analista do Sebrae Minas Gerais. Os brasileiros são grandes consumidores quando o assunto é queijo. Hoje nós vamos conhecer a história do Alan Diego da Silva, que assumiu a produção familiar de queijo canastra em 2012, a Queijudinho, profissionalizando essa atividade que já era realizada há anos, sendo a quarta geração de produtores do ramo na família. Vamos ver? Meu nome é Alan Diego da Silva, tenho 37 anos e sou formado em fazer queijo. Sou formado na prática. Meu negócio é o queijo Minas artesanal, que é fabricado na região da Canastra. E é uma tradição que vem dos meus pais, meus avós, eles sempre fabricaram queijo. E depois que meu pai passou para mim, a gente conseguiu colocar uma marca, que a gente até colocamos o nome dele. E estamos maturando o queijo, voltando à tradição que é do queijo canastra ser maturado. E estamos comercializando ele, conseguindo agregar valor na marca, na qualidade do queijo que tem. É um queijo que vem ganhando espaço pelas premiações. A região é bem famosa já hoje em dia. A minha função aqui é praticamente de tudo, né? Onde deu problema, eu estou ali para acudir. Tem o pessoal que me ajuda, mas sempre dá uma zebrinha, eu estou para dar um suporte. Eu ajudo nas vendas, ajudo em entrega, ajudo na produção de leite, ajudo na produção do queijo. Porque aqui começa desde o curral e vai até a mesa do consumidor. Então a gente tem que estar passando tudo a limpo para sair um produto bacana no final. Aqui começou na época da minha avó, ela veio de São Roque com os filhos dela, meu pai e os meus tios. E sempre fez queijo, a vida toda lá em São Roque, aqui fazia queijo. Depois meu pai continuou fazendo queijo. Só que tinha acabado a tradição de maturar o queijo canastra. Com a chegada da refrigeração, da pasteurização, é um queijo que lá ia sumindo do mercado. Aí a gente vendia ele para entrepostos, o pessoal juntava e levava para fora para vender, ele fresco. Aí a gente não tinha um nome, a gente não tinha uma marca. Aí a gente conseguiu fazer uma marca, a marca hoje é Queijudinho, que é o apelido do meu pai, que eu coloquei em homenagem a ele. E hoje em dia a gente está conseguindo produzir e vender o queijo com um valor mais agregado, voltando a essa tradição de se maturar o queijo. A minha maior dificuldade hoje em empreender é mão de obra. A gente está muito escasso mão de obra aqui na região, principalmente para trabalhar no meio rural. Então a gente tropeça muito nisso aí. Antes a gente teve muito problema com legislação, questão de leis, de sanitárias e tudo.
Mas devido aos queijos estão ganhando premiações lá fora, isso tem ganhado muito espaço, tem fazido as autoridades abrir os olhos mais para ele e já está conseguindo ter um respaldo melhor sobre isso. O diferencial do meu queijo é que ele é um produto artesanal, ele é um produto que o mesmo ingrediente de todos os produtores, os mesmos jeitos de fazer, tudo da mesma forma. Mas por ele não ser pasteurizado o leite, não ser refrigerado, ele carrega toda a característica da propriedade. Então a raça do gado, a altitude. Então eu acho assim que é bem curioso, é um alimento bem curioso, né? Porque é um alimento também que não é pasteurizado, não tem conservante, não é refrigerado e a gente come ele com 20 dias. Então assim, qual alimento hoje que você fabrica ele e deixa ele exposto só na madeira ali e vai comer ele com 20 dias? A gente tem queijo aqui maturado até de 120 dias, que a gente já tivemos aqui, mas o mercado foi aumentando muito a busca desse queijo, não está nem juntando para poder ter ele extra maturado. O pessoal vem buscar. Mas assim, é no mínimo curioso, né? Os queijos da canastra têm ganhado muito espaço, são vários produtores também da região ganhando premiação lá fora, o que mostra que a nossa região é muito rica em questão de tudo, em flora bacteriana, de altitude, as pastagens daqui é muito boa, a água. Então isso tem se destacado muito lá fora no mundo do queijo, no meio de vários países. A gente já foi premiado aqui na região como o melhor queijo da região, como o melhor queijo do estado e conseguimos a medalha de bronze na França em 2019, que foi um feito muito bom, que ajudou a divulgar bastante. E como eu disse, não só divulgação, mas abre os olhos até de autoridades para um produto artesanal que é uma receita que está aí no nosso estado há mais de 300 anos. É uma receita que era para você armazenar o leite para ser consumido mais tarde. Nem era uma forma de se ganhar dinheiro com ele, era uma forma de subsistência mesmo. Aí assim que começou a sobrar, começou a vender. Aí, porque chegar nas capitais, ele tinha que ser maturado, porque naquela época era em lombo de burro, mula, os transportes. Aí por isso que está voltando a tradição dele maturado, que o legítimo queijo mesmo da canastra é ele maturado. A premiação ajuda muito a gente a estar conseguindo agregar valor no produto final, né? Porque você vê que nesses concursos eles disputam lá com 20 países, né? É o mundo inteiro lá participando, então a gente vê que está destacando um meio de queijo muito famoso, né? Porque os queijos chegam aí de fora um preço absurdo pra gente, né? E a gente manda o queijo lá e ele ganha no concurso, então, né, isso traz um resultado muito bom pra gente no final. Se a gente tivesse tido um respaldo melhor sobre essa questão de empreendedorismo lá atrás e tudo, seria muito bom, mas como eu disse, até a minha formação é na prática mesmo, eu não tenho diploma, não tenho nada assim, mas com certeza faz muita falta, eu tenho certeza que ia fazer muita diferença para a gente conseguir tocar para frente o negócio. Se os estudantes hoje em dia tivessem essa formação, a gente poderia ter um respaldo melhor nessa questão aí de empreender, de estar desenvolvendo melhor o trabalho, que como eu disse, que é um trabalho desde a do curral até a mesa do consumidor, então é muita coisa para estar olhando. Eu enxergo que eu consigo inovar alguma coisa, mas é muita falta de tempo, muita falta de mão de obra, então é muito corrido para a gente estar olhando isso tudo, mas tem muita coisa para estar melhorando. Eu acredito que com os cursos seria mais fácil, a gente teria mais saídas, né, assim, mais alternativas para estar resolvendo os problemas, a gente teria uma visão melhor, né, teria uma pessoa para estar dando esse respaldo para a gente. Eu tenho muita paixão em estar empreendendo um negócio que é da família, que vem lá dos meus avós. A gente tem registro de várias gerações que está fazendo queijo. Então é muito legal isso, saber que antes a gente vendia o queijo não tinha nenhum nome, nenhuma marca, né? A gente era taxado como clandestinos, agora hoje a gente tem uma marca, a gente tem um órgão que fiscaliza a gente pode comercializar, a gente tem orgulho de colocar o nome da gente no rótulo. Então isso aí é muito bom. Hoje em dia a gente consegue agregar valor, consegue manter a família no campo, sem estar saindo daqui para ter que estar ganhando dinheiro lá fora. Então é bem gratificante.
conselho para quem já está no ramo ou queira entrar é persistência e muito amor no que faz, porque não é fácil, é muita coisa que a gente tropeça, mas devagarinho a gente chega lá. Quando a gente tem persistência, quando tem amor no que faz, a gente consegue. A produção de queijo canastra do Alan fica localizada em um dos municípios que compõem a região de indicação geográfica da canastra. Como vemos, o negócio familiar aposta na venda de experiências gastronômicas, recebendo até grupos de turistas interessados em conhecer a produção. Muito bacana isso, né? Após o intervalo, nós vamos conversar com o especialista Ricardo Boscaro de Castro, que é analista do Sebrae Minas Gerais, sobre esse assunto. Então não saia daí, eu já volto. Estamos de volta com o Empreender no Campo. Hoje o assunto é empreendedorismo familiar no ramo de queijos. Vimos a história do Alan do Queijo Dinho e nós vamos conversar agora com o Ricardo Boscaro de Castro, analista do Sebrae Minas Gerais, sobre a queijaria aí do Alan. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Obrigada por sua participação. Muito obrigado pela oportunidade, Camila. Estamos aqui para a gente bater um papo legal sobre o queijo artesanal. Maravilha! Para a gente começar então, Ricardo, eu começo te perguntando, né? A região em que o Alan atua é uma região de indicação geográfica. O que isso significa? Bom, as indicações geográficas, elas são uma ferramenta já conhecida na Europa há bastante tempo, né? De proteção. Basicamente, né, a principal função de uma indicação geográfica é proteger o território, né, que se tornou conhecido ou que possui características específicas na produção de determinado produto ou serviço, né, como a região de Champagne, por exemplo, na França, né, somente naquela região pode-se produzir o espumante chamado Champagne. E a canastra, ela é uma das indicações geográficas brasileiras e uma das 4 de queijo, 5, né, de queijo, na verdade, que nós temos no Brasil, 2 em Minas. E o que isso representa? Representa que somente o território delimitado pela indicação geográfica da canastra, que são 7 municípios, podem produzir o queijo chamado canastra. Então, nenhum outro produtor fora dessa região delimitada pode produzir o queijo chamado de canastra, porque ele é exclusivo desse território. Ricardo, quais são os diferenciais de uma produção artesanal? Bom, o que diferencia, no caso do queijo especificamente, o que diferencia a produção artesanal da produção industrial? Nada contra a produção industrial, inclusive, né? Temos no Brasil excelentes queijos industriais, mas o queijo industrial ele é padronizado, né? Então você tem o leite pasteurizado obrigatoriamente na produção industrial e os queijos eles mantêm um padrão, né? Exatamente pelo leite ser pasteurizado e um ambiente totalmente controlado. No queijo artesanal, em Minas Gerais, a legislação exige que o queijo artesanal seja feito de leite cru, ou seja, o leite não pasteurizado. O queijo feito com leite cru, ele é um queijo vivo. Ele não se acaba no momento que para de produzir. Se você pegar um queijo de leite cru, queijo Minas artesanal, por exemplo, que é o caso do queijo da canastra, e deixar ele fora da geladeira em casa, desembalado, né, só protegido contra moscas e tal, esse queijo ele vai continuar sofrendo alterações, né, físico-químicas e microbiológicas, e ele vai alterando o sabor ao longo do tempo. Ele vai, que a gente chama de maturando ou curando, né? O queijo ele vai ficando com a massa mais firme e vai aguçando o sabor, né? Ele ganha personalidade na medida em que passa o tempo de maturação do queijo. Então a gente define o queijo artesanal em Minas Gerais, especificamente com leite cru, mas que são utilizados processos manuais em sua maioria, né? E que muitas vezes, na maioria das vezes, ele carrega também uma tradição no saber fazer do queijo, né? Então o queijo canastra, por exemplo, tem uma tradição de mais de 200 anos, né? Que é um queijo
assim como feito na região do Cerro, em Minas, aqui em Minas, Araxá, Campo das Vertentes, em outras regiões, é um queijo que foi derivado de Portugal, de um queijo português, e que foi introduzido aqui na época da exploração mineral, né, na exploração de ouro, diamantes no estado de Minas Gerais. Então esse queijo ele foi introduzido, né, no nosso território para alimentar a população local, mas também para servir de moeda de troca por outros produtos pelos tropeiros. Olha que bacana! E Ricardo, o clima, ele pode interferir nos resultados dos processos? Como é que funciona essa questão do clima muito quente, um clima muito frio? Exatamente, essa é uma outra característica do produto artesanal, porque o queijo Minas artesanal, que é o caso do queijo da canastra, por lei, ele tem que ser maturado em temperatura ambiente, então não pode ter controle de temperatura. Isso inclusive é uma discussão que está sendo feita, né, pelos produtores com os legisladores para ver se pode ser alterado ou não, mas até então temperatura ambiente. O que isso significa? Significa que o queijo muda ao longo do ano, né? No calor ou no frio, o tempo de maturação é diferente, o resultado da maturação é diferente, o queijo pode ficar mais ressecado ou mais úmido. Então, uma das características do produto artesanal e do queijo artesanal em específico é exatamente que você não consegue um padrão, né? Cada dia tem um queijo diferente, até do mesmo próprio produtor. E isso não é legal você ter uma variação muito grande, né? Principalmente defeito, né? Que não é admitido, mas isso é uma característica legal no produto artesanal, porque o consumidor ele tem vários queijos ao longo do ano, né? Tem características específicas de cada região e de cada produtor, mas mesmo dentro de uma mesma propriedade, de acordo com o clima, de acordo com o período do ano, se está mais chuvoso ou mais seco, por exemplo, o queijo ele modifica, né? Então é uma característica do produto artesanal, ele não é padronizado, diferentemente do queijo da indústria. Bem interessante isso, Ricardo. E no campo, o negócio geralmente é passado de pai para filho, né? Como é que está essa sucessão familiar hoje em dia? Como manter os jovens no campo hoje? Então, esse é um dos grandes gargalos da produção do agronegócio no Brasil, né? A sucessão familiar. Em vários segmentos a gente percebe o problema exatamente de ter sucessores para continuar o negócio. No queijo artesanal, isso ainda é um problema, mas já vem melhorando ao longo dos últimos 7, 8 anos, exatamente pela valorização desse produto no mercado. Então a gente percebe hoje, a própria história do Alain, né, conta isso, né, ele está seguindo uma tradição de geração familiar, né, mas que já tinha sumido, estava sumindo isso da região e das outras regiões também aqui do estado. Com a valorização do queijo, o reposicionamento desse queijo no mercado, está sendo possível as novas gerações assumirem o negócio da família e continuarem essa cultura da produção do queijo, e inclusive filhos que já estavam com outras funções, outros empregos, outros trabalhos na cidade, na zona urbana, voltando para a roça para ajudar os pais na produção do queijo, né, incluindo lá na canastra. Lá na canastra a gente tem vários, além do Alain, tem outros exemplos de novas gerações assumindo a produção do queijo na família e isso perpetuando esse negócio que é cultural e um símbolo de Minas Gerais e que é responsável por gerar renda no campo, né, e manter diversas comunidades economicamente falando. Entendi. E Ricardo, o que é preciso para fazer uma boa gestão rural? Porque hoje em dia, né, muitos produtores rurais ainda não enxergam o negócio no campo como uma empresa. E é uma empresa, né? Como é que pode ser melhorada essa gestão? Sem dúvida nenhuma, né? Isso já é falado há vários anos, né? A fazenda, né, a propriedade rural, ela é uma empresa rural. A diferença dela para uma empresa urbana é a localização dela, né? E que ela, logicamente, ela sofre com as intempéries climáticas, né? E esse é um grande desafio, inclusive nosso do Sebrae,
de mostrar para o produtor a importância dele fazer a gestão do negócio dele. E muitas vezes o produtor, e boa parte das vezes o produtor não prioriza isso. Porque numa produção familiar, numa pequena produção, como é do queijo artesanal aqui em Minas, por exemplo, é a esposa e o marido e às vezes os filhos, né, que estão envolvidos, a mão de obra familiar e o trabalho na roça é o dia inteiro, né? Você tira leite de manhã, você faz o queijo, você tem que virar o queijo à tarde, você tem que arrumar cerca, você tem que cortar uma árvore, você tem que plantar, né? Você tem que cuidar do gado. E muitas vezes não sobra nem tempo, e o horário que o produtor tem, às vezes, para se dedicar ao tema gestão, que ele tem que fazer anotação, ele tem que lançar, ele tem que utilizar uma planilha, por exemplo, é à noite. Então, esse é um grande desafio. A gente tem feito um trabalho de conscientização com os pequenos produtores aqui no estado, e falando do queijo também, muito em cima do produtor de queijo artesanal, para que ele faça o controle da produção, do custo, né? Tanto do leite, da produção do leite dele, porque ele utiliza o próprio leite para fazer o queijo, quanto da queijaria, né? É importante ele fazer, no caso do produtor de queijo artesanal aqui no estado, o controle de custo, o gerenciamento da produção de leite, porque ela representa cerca de 80% do custo do quilo do queijo, né? E se ele não sabe quanto custa o litro de leite dele, ele não sabe quanto custa o queijo dele. Então ele pode estar vendendo um queijo abaixo do preço de custo, ou ele pode estar vendendo às vezes acima e não saber que tem uma margem para negociar e tentar aumentar vendas via negociação de preço. Então a gestão do negócio rural ele é tão importante como a gestão de qualquer negócio urbano, né? Sem saber o que se gasta e o que se ganha, fica muito difícil você saber o que está acontecendo, você não sabe o que está acontecendo na sua propriedade, você não consegue nem planejar o futuro. Sim, é verdade. E Ricardo, a gente sabe que o brasileiro adora um bom queijo, né? Investir numa queijaria, na produção de queijo, é um bom negócio? Olha, é um bom negócio se, como qualquer outro segmento, né, você for profissional, né? Além de saber produzir o queijo, um bom queijo, além de ter as técnicas de produção, cuidar da qualidade, da sanidade animal, você tem que olhar para o mercado, né? Tanto é que boa parte dos produtores de queijo hoje no estado, eles vendem para atravessadores, porque não tem acesso ao mercado e vendem a preços muito baixos. Então, se uma pessoa quer hoje investir, entrar na produção de queijo artesanal, é importante ela conhecer o setor, saber dos desafios e das dificuldades, saber que tem as oportunidades, mas que ela tem que se profissionalizar, tem que ter uma equipe competente, porque se você tiver que contratar funcionário, por exemplo, mão de obra rural, ela tem que ser bem treinada, tem que ser valorizada para você reter essa mão de obra dentro da sua propriedade, dentro do seu negócio, e também olhar para fora da porteira, né? Ter um bom posicionamento de mercado, e conseguir mercados diferenciados que paguem bem, remunerem bem pelo queijo seu produzido. Maravilha! Ricardo, para a gente finalizar, qual a dica que você dá para quem empreende no campo poder aí otimizar a sua produção? Bom, como eu disse anteriormente, né, o negócio rural ele é como um negócio urbano, né? O empreendedor ele tem que, antes de empreender, ele tem que observar várias questões, né? Primeiro, o mercado, né? O mercado do assunto, do segmento, né? Verificar que tipo de produto o mercado está pedindo, aonde ele pode vender, a estrutura que vai ser necessária para a produção. Ele tem que ter dos processos produtivos, no caso do queijo, inclusive tem a produção de leite, o que deixa mais complexo ainda o negócio dele. Investir nos equipamentos certos, na estrutura certa, em conhecimento de gestão, é muito importante ele não deixar esse ponto para trás, montar um plano de negócio, pegar todas essas informações, montar um plano de negócio antes de entrar, antes de efetivar, de construir uma queijaria, por exemplo, para ele verificar no papel, né? Fazer o raio-x da empresa e verificar a viabilidade desse negócio dele e conhecer regiões produtoras, conhecer outros produtores, conversar com técnicos especializados no assunto, para que ele entre de uma forma profissional no negócio. E para isso, né, os empreendedores no campo aí, os produtores rurais, podem contar com a ajuda do Sebrae, né?
Com certeza, o Sebrae ele tem atendimento em todos, no caso de Minas Gerais, né, em todo o estado de Minas Gerais, em todo o Brasil. O Sebrae está pronto, tem os instrumentos que podem ajudar a orientar o empreendedor antes dele entrar no negócio, ou mesmo se ele já está em atividade. Então, procurando o Sebrae, com certeza é uma segurança maior. Muito bem. Eu conversei com o Ricardo Boscaro de Castro, analista do Sebrae Minas Gerais. Muito obrigada, Ricardo, por sua participação e pelas dicas que você deu. Obrigado pela oportunidade. Foi um prazer participar aqui e poder ajudar um pouco aí o produtor rural. Tá certo, muito obrigada, Ricardo. E obrigada a você também por sua companhia, viu? Até o próximo Empreender no Campo. Tchau!